Esse final de semana, Brasília viveu várias coisas, né? Aqui na capital foi muito movimentado. E no meio disso tudo, a gente teve a implosão do Torre Palace Hotel, um gigante de 14 andares, que em apenas 5 segundos virou pó e fumaça. E realmente ele precisava ser implodido. Ele se destacava como objeto mais feio em um dos pontos mais bonitos da nossa capital. Mas enquanto aquilo acontecia, o Senhor ministrava no meu coração. Deus falava comigo. E eu tirei uma lição tão profunda disso que eu falei, eu vou compartilhar com os meus irmãos aqui do canal. Aliás, canal esse que nós já estamos chegando, olha, a 10 mil inscritos. E eu celebro a Jesus pela sua vida. E, se você puder, claro, convide outras pessoas para fazer parte da família, porque eu tenho certeza que assim como me edifica, te edifica, vai edificar outros irmãos também. Esse prédio fica no centro de Brasília, do lado da Torre de TV, que é um lugar extremamente movimentado. É caminho de onde eu sempre passo. Da minha casa para a casa da minha mãe, eu passava em frente a ele. Sempre que eu ia trabalhar, passava em frente a ele. E ver um empreendimento daquela envergadura largado, jogado às traças mesmo, sendo um ponto, inclusive, de uso de drogas, sabe? Numa região tão valorizada e tão bonita da cidade, aquilo a gente passa e fala, poxa, tá errado, tem alguma coisa errada, isso não tá certo. E eu quero compartilhar com vocês as lições que o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu assistia a essa tão rápida implosão. A primeira lição é construção a longo prazo. Como assim? Bem, um prédio como aquele, de 14 andares, leva em média de 3 a 4 anos para ser erguido. Dependendo da riqueza de detalhes, até 5, 6 anos. Se for uma obra pública, aí você esquece, né? Vamos pensar no que funciona. Assim é também a reputação de um homem. Nenhuma reputação é construída da noite para o dia. A gente não pode confundir primeira impressão com reputação. Primeira impressão a gente tem de tudo quando se vê pela primeira vez. Todavia, nem toda primeira impressão ela se sustenta ao longo do tempo. Então, a gente pode pensar, aquele camarada ali é isso, é aquilo, aquela moça é isso, é aquilo. A gente pode ter um pré-conceito, uma impressão inicial. Porém, a reputação, ela necessita obrigatoriamente, indiscutivelmente, de um longo prazo para se validar. Aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro, minha terra natal, a gente costuma falar assim, comer 1 quilo de sal com a pessoa. O que significa isso? Olha, se você pega 1 quilo de sal, até usar ele todo, né? Temperar carne, temperar arroz, temperar feijão, sim, rende, né? Rende bastante porque você só bota uma pinceladinha ali, né? Então, demora-se para você comer 1 quilo de sal com a pessoa para você realmente falar, eu conheço aquele ali, eu conheço aquela ali. E a reputação do homem é construída ao longo de anos, de um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom empreendedor, um bom gestor, uma boa ovelha na sua igreja, eclesiasticamente falando, um bom diácono, um bom pastor, um bom ministro de louvor, um bom conselheiro, um bom líder de um ministério, de um departamento que você atua, um bom mestre. Tudo leva tempo, tudo vai. Andar por andar. Degrau por degrau, e você constrói aquele prédio. Mas ao mesmo tempo, no momento da destruição, o Palace Hotel precisou de 5 segundos para ruir, para chegar do seu topo ao abismo, para ficar em ruínas, em destroços. Isso, trazendo para os dias de hoje, aflige meu coração, pessoal. Eu sou bem sincero, isso me assusta. Por quê? 2026 completa 21 anos que eu sirvo a Deus, que eu trabalho no ministério. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu nunca desviei, eu nunca esfriei na fé, eu nunca dei um tempo de Jesus, eu nunca dei um tempo de igreja. Pelo contrário, a vida toda eu sempre fui muito ativo, e cada dia mais ativo, cada dia fazendo mais. E me formei em outras graduações, né? Sou formado em jornalismo, comunicação, enfim, mas o serviço na obra nunca parou. Essa é a reputação que a gente vai construindo. Algumas pessoas que me conhecem muito, né, que estão sempre comigo, falam assim, pastor, você é muito resiliente, né? É um dos elogios que eu mais recebo. Você persevera, você não é de desistir. Por que eu faço isso? É uma característica que eu busco em Deus como homem. Porém, gente, por que eu falei que quando eu vi o prédio caindo me assustou? Porque eu lembrei disso aqui que Paulo fala, olha só, lê comigo, 1 Coríntios 10:12, diz assim, olha, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Só há um critério para que a pessoa caia, estar de pé. Esse é o único critério. Quem está já no chão, na lama, já foi, né? Já foi embora. Agora, quem está em pé, esse é um caível em potencial, e eu repreendo isso em nome de Jesus na sua vida. Mas nós que estamos em pé,
precisamos ver, precisamos cuidar, dependendo da tradução, né? Precisamos vigiar para não cair. Não existe o super crente, não existe super pastor, não existe. Se não for a graça, o apóstolo Paulo fala isso para a igreja em Roma, ó, todo mundo pecou e carece da glória de Deus, todo mundo é pecador. A nossa natureza é como se fosse a pressão atmosférica, né? Ela nos puxa para baixo naturalmente. Ó, esse suporte celular aqui, ó, tá aqui o suporte celular. Se eu soltar ele aqui, ele vai cair. Ó, por quê? Meu irmão, é a pressão, tá puxando para baixo. Assim é a nossa natureza o tempo todo, nos puxando para a queda, nos puxando para cair. Então a gente precisa vigiar. Esse prédio estava lá firme, forte, inteiro, todo sujo, estava mal utilizado, sim. Pessoas estavam entrando ali para usar drogas. Os primeiros andares era opressivo. Quem tem discernimento do espírito passava ali, a gente sentia aquela opressão. As janelas não tinha mais janela, nem ferro, nem grade. Botaram cimento para tampar as janelas, cimento para tampar as portas. Já era algo assim que estava em imbróglio judicial, a família já não sabia o que fazer, não sei. Ficou ali, horrível aquilo ali. Mas ele estava estruturalmente firme, forte, sólido e não ia cair, não ia cair. Mas veio então um dinamite aqui, outro dinamite ali e apertou-se um botão. E ó, rapidamente ele caiu. E eu quero destacar isso na sua vida, meu irmão, que o pecado, ele pode ser esse dinamite instalado naquela coluna central do prédio que o derruba. E infelizmente, irmãos, o bom comportamento, né, a vida reta, ela te dá um bom testemunho, só que ela não viraliza. Sabe, uma vida com Deus não é viral. A queda é viral. Se nós formos olhar o início do ano, nesse pouco tempo, quantos escândalos de queda você já ficou sabendo? Eu que estou mais à frente de obra, a gente, rapaz, já viu bastante coisa. Mas, se a gente for só para a rede social, a pregação que mais viralizou esses dias, né, que mais deu views, infelizmente é o quê? É uma esposa contando como está reagindo ao adultério do marido, que também foi pastor e que durante uma década quase... Pastor, você não falou nada disso no seu canal? Irmãos, eu não vou falar disso aqui. Deixa eu abrir um parêntese. O meu canal, ele é para ensinar homens a serem homens segundo o coração de Deus. E não chutar cachorro morto. Porque esse tipo de conteúdo dá view. Eu sei que dá. E para um canal que está crescendo, cara, eu quero view, com certeza. Eu quero visualização, porque eu entendo, eu compreendo que visualização significa pessoas assistindo. Pessoas assistindo estão sendo edificadas, estão crescendo. Mas assim, pegar hype de escândalo, de fofoca. Nunca entro nesses sites de fofoca, nunca. Fofoca gospel, né? Ah, você viu que não sei o quê? Não entro. Não. É tudo não tem interesse, bloquear canal, bloquear conta, não sei o quê. Não quero saber. Porque eu acho que isso é um desserviço para o reino de Deus. Mas a verdade é essa. São dinamites que são colocadas para que o prédio caia. Toma cuidado, meu irmão, para você não cair. Sabe? E nunca pense, eu nunca vou cair. Não. Pense, Jesus, me ajuda. Tem misericórdia. Fale como o apóstolo Paulo, que foi um carinha bacana. Viu? O apóstolo Paulo alcançou alguns patamares interessantes. Escreveu algumas coisinhas legais, né? O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meu irmão, é medo, é assustador. Então, se não for o Espírito Santo em nós, a gente vai cair. Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. A nossa natureza nos puxa para baixo. E é rápido. Às vezes você vai olhar, cara, aquele rapaz, ele era um excelente irmão na igreja, um diácono incrível, ele era um bom pastor e puf, caiu. Irmão, e outra coisa, numa boa, vamos ser sinceros, cair não é só sexo não, tá? Sexo é um pecado, fora do casamento, óbvio, mas a queda sexual é um pecado. Mas existem outros pecados também. Um grande pregador reformado, no final de 2024, ele assumiu, olha, eu caí. E não foi escândalo sexual, mas ele falou assim, foi a minha natureza injusta. Eu estava assediando emocionalmente e psicologicamente algumas ovelhas. Isso também é um pecado. Então, existem entre nós homens terríveis, miseráveis, de ruim, mas fiéis às suas esposas. E para alguns crentes tá bom, não, se ele nunca traiu a esposa, não, meu irmão. Você pode ter, casou virgem, nunca traiu sua esposa, nunca tocou na sua esposa de forma agressiva, violenta, física, verbal e emocionalmente. Glória a Deus por isso. Mas se você for um mentiroso, a Bíblia diz, o pai da mentira é o diabo. Você vai para o inferno. Você já dinamitou a sua vida. E existem algumas quedas que podem não abalar a reputação. Existem quedas, isso é muito sério mesmo. Existem quedas que não abalam a reputação.
mas abalam o que é mais importante, a sua salvação. Porque em prol do evangelho, se a sua reputação cair como o prédio, o Palace caiu, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora, se você está caindo e a sua reputação cai junto, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Agora, é possível os 3 cenários. A sua reputação cair porque você caiu diante de Deus. A segunda, a sua reputação cair porque você está sendo perseguido por amor a Deus. E isso é o melhor dos mundos, glória a Deus. Ou a terceira, e que infelizmente é comum, a sua reputação inabalável. Reputação. Porém, a sua salvação já foi embora. Ó. O Espírito Santo já não habita em você. Ó. Pastores com a reputação ilibada, mas por baixo dos panos já estão pior que os destroços do Palace Hotel. Estão todos em ruínas, que também é um grande pesadelo. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas se você está em pé, cuide-se para que não caia. Se você caiu, ao contrário desses destroços aqui, que não tem como reconstruir, o Senhor ele consegue reconstruir. É a terceira lição final, né? Demora para reputação, demora para construir. É rápido para queimar a reputação, é rápido para destruir, para implodir. Só que depois que implode, terminou? Não. Por que não? Porque ficam os destroços no chão e eles precisam ser limpos. E limpar leva meses. Muitas vezes uma queda demora muito tempo para limpar de novo. Vai se limpar e pode se reerguer um novo? Pode, com certeza. Inclusive até melhor, mais valorizado, um imóvel mais caro. Você pode reconstruir a ponto de ter uma nova reputação? Claro que pode. Ainda mais tratando do evangelho. Eu já convivi com pessoas transformadas que eu falo, meu Deus do céu, glória a Deus. Mas não é tão fácil assim. Então, se você está num momento de destroços, não pensa muito não, irmão. Se arrepende dos seus pecados, volta para Jesus, seja acompanhado, discipulado por um homem de Deus, por uma família de Deus, por uma família sacerdotal, faça parte de uma igreja que prega e ensina o evangelho, mas não só verbalmente, mas na sua prática. Porque sozinho você não vai conseguir. E volte a fazer suas devocionais, suas orações, entre em jejum, entre em arrependimento, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não acho nada não, tenho certeza. Que se você fizer isso, em 2026, em dezembro desse ano, você vai olhar para trás e vai falar, eu vivi o melhor ano da minha vida, Deus me restaurou e Deus fez uma grande obra sobre mim. E assim como a gente viu o Torre Palace Hotel sendo destruído, e vamos nos próximos anos acompanhar a construção de um novo e melhor prédio naquela localização, eu creio em nome de Jesus, que se você se encontra no chão destruído, cheio de destroços, em 2026 nós vamos acompanhar a sua reconstrução, ainda mais valorizado em Cristo Jesus. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Tudo isso eu faço por você, para que Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Certifique-se de que você é inscrito, tem gente que assiste que não é inscrito, e comenta aqui o que você está achando disso, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau.